Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre a finalização da implementação da nova Constituição do Brasil, que fará de você o novo escravo da República. E acredito que você deve ter lido ou visto em algum lugar o caso de uma menininha que viu nas redes sociais, que dá para no TikTok, para ser mais exato, que dá para você badagar Rexona. E eu queria ficar doidona de Rexona, foi tentar fazer, asfixiou e infelizmente aí faleceu. E obviamente, qualquer coisa no Brasil que envolva criança e tecnologia, vai aparecer algum deputado querendo regulamentar aí os conteúdos na internet, o que não é surpresa de ninguém. O problema todo disso é que, ao dar uma analisada na lei, que já tem uma lei pronta, uma nova lei, a antiga eles descartaram, já escreveram uma nova. E essa nova consegue ser pior pelo fato de que a essência dessa nova lei, ela é baseada em princípios. Aí você deve estar pensando, bom, princípio é bom. Eu aprendi que o princípio cristão é uma coisa sensacional. Mas não. Quando você estuda filosofia ou sociologia, você entende que princípio é o ponto de partida. Eu parto de uma perspectiva X. E essa perspectiva, ela sempre está atrelada a um ideal de mundo. Ou seja, toda a lei, ela parte do princípio da segurança infantil, do princípio da saúde. E você já deve ter visto alguma lei, alguém reclamando de estar pagando pensão para filho de outra pessoa. E isso passou tranquilo, porque a lei que justifica isso é a do princípio da segurança infantil. Então tu consegue compreender que a partir desse princípio, desse mundo perfeito, você se desconectou da realidade e você está se baseando no que pode ser um mundo perfeito. Eu vou trazer essa provocação pela perspectiva de ordenamento ambiental. Entenda ordenamento ambiental como um conjunto de freios e contramedidas de determinado ambiente que visa reduzir a quantidade de efeitos nocivos e danos diretos de um indivíduo a outro indivíduo ou ambiente. Ou seja, o conceito de lei normal, tu pega aí obrigações, responsabilidades, deveres, normas, regras e leis, elas partem das ações de um indivíduo buscando um efeito positivo. Então, se você não, eu te proíbo de fazer tal coisa, porque ao realizar tal ação, essa ação tem uma probabilidade de desencadear uma reação negativa. Eu troco essa ação na realidade por um princípio, por um ideal de mundo. Ou seja, eu não causei efeito negativo, que é o conceito de lei histórico, mas sim eu estou indo contra o mundo perfeito. Eu estou indo contra a ideia de um ordenamento que reduza o atrito entre as pessoas. E obviamente, dando uma olhada a mais em possíveis leis que estão com esse princípio, eu cheguei talvez no gatilho dessa nova constituinte, na mãe dessa nova constituinte, que é o 8 de janeiro. O pessoal aproveitou o 8 de janeiro, você pega o julgamento dos réus do 8 de janeiro e ele é todo pautado em princípios. Assim, as pessoas não sacaram muito bem, mas tem pouco efeito prático, óbvio. Tem a destruição, a invasão, que é dano prático, dano direto. Mas quando sai desse dano direto, é só princípio de um mundo ideal. E as pessoas ainda não sacaram que essa ideia de mundo ideal vai bater muito torto nesses próximos anos, porque o mundo ideal nada mais nada menos é aquela velha gnose sapeca, onde o mundo será perfeito, faremos carinho em tigres, onde os atritos da hierarquia social que essa elite vive tentando acalmar para não estourar,
vão deixar de existir, todos nós se amaremos firmemente. Obviamente, a gente só precisa trocar o conceito das coisas. A gente não precisa modificar a estrutura do ambiente. Não é a estrutura que vai sanar as demandas do ambiente. São conceitos, é o jeitinho que você enxerga determinada coisa. Eu tenho até que trazer mais vídeos sobre conceito, porque é uma coisa extremamente relevante e que as pessoas elas acabam não se importando muito. Entenda conceito enquanto o uso mais eficiente dos efeitos de determinada existência. Qual que é o uso mais eficiente de um remédio? É obviamente você tomar o remédio quando você está sentindo dor ou quando você está doente. Dentro de um mundo ideal, você não precisa analisar o efeito de redução de infecção ou redução de dor de um remédio. Você pode tomar um remédio porque ele tem um gosto muito bom. Então você vai chupar remédio igual balinha, porque dentro dessa perspectiva de gnose ideal, não é sobre o efeito prático, é como eu me sinto em relação a algum efeito dessa existência. É como se eu usasse feijão de desodorante porque eu gosto do meu sovaco pastoso. Pode parecer um pouco exagerado, mas eu vejo esse pessoal como fanáticos religiosos. O cristianismo, ele trouxe para a humanidade, para o ocidente, a ideia de rito de passagem. Quando você se torna cristão, você tem que permanecer cristão. Então você troca seus hábitos e costumes, você troca a sua crença, você troca a sua moral e ética, você vai substituindo coisas e você vai cumprindo ritos de passagem para se purificar e poder conhecer o criador dessa realidade. Esse pessoal não está muito longe. Esse fanatismo ideológico é praticamente uma performance religiosa, só que uma performance de gnose. Não é de hoje que as faculdades de direito trocaram a literatura do direito mais ortodoxo por um direito subjetivo, onde se analisa toda a dialética social e tal, e você já deve saber mais ou menos onde isso chega. Então, assim, não estamos tratando de pessoinhas normais. São fanáticos religiosos que vão ficar fabulando mundos muito específicos, com ideias muito tortas, e o direito vai partir dessa ideia. Então, assim, a maior brecha já criada, temos que agradecer ao pessoal do 8 de janeiro, que fez muita força para que muito maluco ficasse na porta de quartel e depois fosse destruir o Congresso, mesmo que tiveram infiltrados e tudo mais. Um infiltrado aproveitou que tinha um monte de maluco em pleno domingo gritando para prédio vazio, não estavam lá à toa. E sim, temos que agradecer pelo fato dessa nova Constituição. Ela faz parte dessa brecha do 8 de janeiro e praticamente todas as medidas autocráticas que nós vamos só perceber daqui a 8 anos já estão sendo implementadas agora e normalizadas agora. E é uma loucura porque as pessoas a massa não vai perceber. Talvez a massa perceba essa troca de conceito de lei daqui a uns 8, 12 anos, quando em 2028 quebrar de vez, e passou aí uns 5, 6 anos, quando começar a guerra civil, o pessoal entender e quais são as regras da lei. Até lá, eu acredito que essa torre de Babel chamada Brasil, que ninguém fala a língua de ninguém, já vai estar condicionada. Então, o condicionamento econômico já está sendo muito bem semeado. Você pega aí a renda mínima, renda universal, é um condicionamento econômico para manter o indivíduo quietinho. Fica quietinho, senão tu não vai ganhar renda. O país está quebrado e tu precisa comer. E se tu se rebelar contra alguma coisa que eles façam, você estará indo contra a construção de um mundo ideal. Você está indo contra os princípios da construção humana, da recuperação social. E eu estou falando de daqui a 8 anos. Estão plantando isso agora. Essa constituição imaginária é você ficar preso à cabeça de juiz, à cabeça de procurador, à cabeça de advogado. É sobre você ser obrigado a fazer coisas como pagar pensão para o filho dos outros, porque a sua ação
ela é um rito de passagem de um mundo ideal. Ou seja, se você não quiser agir da maneira que eles querem, você estará indo contra, mesmo que você não haja. Se você ficar parado e não fizer, você estará indo contra algo. Conseguiu entender qual que é o motivo do BO? Parece um pouco de loucura quando eu falo que você será obrigado a obedecer o que algum juiz queira, mas quando você pega todas as defesas que estão sendo feitas, elas são muito mais em um campo narrativo do que necessariamente demonstrativo, que é a base do direito moderno, você comprovar para o juiz que você não fez determinada coisa. Você tem que comprovar para o juiz que você não está indo contra o mundo ideal que ele imagina. Sim, você já chega condenado e você tem que provar que sim, você quer cooperar com o mundo dele e que ele não precisa te condenar, que você vai ser aí uma mão de obra qualificada para a gnose dele. Então, ficaremos no futuro nas mãos de juízes que vão definir se nós somos mão de obra ou se nós somos descartáveis. E obviamente toda narrativa ela vai ter muito mais peso do que um argumento, porque a narrativa se dá no futuro. Então o pânico que uma narrativa pode gerar é muito mais nocivo do que uma ação no presente. Porque uma ação no presente você pode argumentar que não aconteceu o prejuízo narrado, porém a narrativa se dá em um ponto futuro, ou seja, o prejuízo no futuro é garantido, porque o futuro ainda não aconteceu. Esse tipo de ideia pega muito forte no Brasil pelo simples fato de que o Brasil é um país pobre, com a potência de estrutura baixa e que as pessoas querem mudar de vida. Você pega aí o espírito social do brasileiro, é um espírito social mais marginalizado. O Brasil tem pouca estrutura social. Em várias provocações eu trago que a estrutura social serve para ajustar, para regular a civilidade dos indivíduos. E o Brasil ele tem muita necessidade de espaços sociais, e esse grupo de marginalizados normalmente são vistos como disfuncionais e inúteis. Então, quando você entrega uma probabilidade de mundo melhor via cooperação coletiva, normalmente o marginalizado ele se apega a isso porque é uma probabilidade dele ser útil e fazer parte de algo. Normalmente ele se sente escanteado e inutilizado pela hierarquia social. Esse tipo de narrativa será muito defendida por conta disso. Existe uma luz no fim do túnel? Talvez exista, pela redução de dano que essa janela de Overton um pouco mais à direita, um centro-direita, pode reduzir um pouco de toda essa loucura, de toda essa pressão que vai ser um grupo de juristas usando a massa social para emplacar de maneira forçosa aí um conjunto de leis e regras. Pois veja, dá para você tirar do Congresso a implementação futura, porque já tem um monte acontecendo e dependendo dá para tu tirar botar o pé no freio de leis genéricas que você pega aí a lei de não agredir outra pessoa. Aí se você colocar que você não pode agredir, sei lá, um reptiliano, se você agredir um reptiliano, você ganha um acréscimo de 8 anos na sua pena. Essas leis genéricas, tangentes, essas leis ramificadas, elas estão sendo usadas para implementação dessa ideia de princípios, o que, ao meu ver, entrega a possibilidade do juiz em si legislar sobre várias ações, várias probabilidades de relações entre os indivíduos sem precisar de uma lei, porque ele pode simplesmente aplicar uma narrativa e trazer o caso para dentro de uma dessas pontas soltas alocadas em uma lei genérica. Ou seja, o juiz ele vai poder defender o mundo dele independente de qualquer coisa. Quanto maior a potência militante desse juiz,
pior vai ser. E essa janela, ela é importante porque, como eu disse antes, toda lei ela tem que partir do Congresso, do Parlamento. E se essa ideia de aceitar esses princípios ideológicos não forem travadas pelo Congresso, ferrou. Ou pelo menos vai tentar dar uma peneirada. Se passar de boiada, realmente ferrou. Qual que é o problema disso? Essa janela é uma janela de meme. É uma janela onde vários memes de internet estão sendo... possivelmente vão ser candidatos, vão concorrer e pelo fato deles apoiarem A ou B, eles serão aceitos. Aí tu imagina, bom, era bom, agora não tá tão bom? Sim, exatamente. Tem a chance por conta da janela, só que a essência do problema, que são as leis genéricas, elas precisam de um grupo de pessoas que tenham o mínimo de cognitivo para travar esse tipo de lei. Teremos isso? Não, porque a população possivelmente vai votar em algum meme que odeia a força política atual e que vai só realçar esse ódio, e quando forem eleitos, eles vão se preocupar com isso? Não, porque possivelmente ano que vem o Brasil já não vai conseguir pagar algumas das suas contas obrigatórias e a gente vai começar a discutir esse tema, que é o tema da renda universal, que na minha opinião é o primeiro degrau de condicionamento geral. O país vai estar se quebrando e é daqui para desgraça. As pessoas ainda não estão conseguindo compreender que seremos amarrados de maneira covarde e cínica e que essas leis genéricas são, na verdade, talvez aí o próximo passo dessa renda universal que já foi azeitada e já muito bem explicada na cabeça geral. Se esses memes não conseguirem realizar o feito de peneirar um pouco dessas leis, o que vai sobrar serão duas classes no Brasil: a classe dos extratores e a classe dos extraídos. E o que a gente está vendo é uma espécie de triátulo de apaixonados, de fanáticos ideológicos. Primeiro vão contornar a economia, contornaram a estrutura, quer dizer, estão contornando a economia vai colapsar, mas mesmo assim ainda haverá ali alguns traços de extração, algumas fontes extraíveis, e por fim eles vão contornar aí o comportamento das pessoas, as forçando a ser apenas mão de obra para sua extração. Viveremos o multiverso da loucura pelo fato da essência, o poder essencial do parlamento, que é definir o código de conduta das pessoas, de você conseguir travar o que a elite quer que as pessoas façam. Esse poder está sendo roubado de memes, pessoas que são memes e burro bastante para não perceberem que está rolando uma passagem de bastão e o poder de controlar a sociedade está saindo do parlamento, que são pessoas escolhidas pelo povo, e indo para a mão das elites que não são votadas e que tem aí uma continuidade no cargo bastante elevada, vamos dizer assim. É trágico, o futuro será trágico e apocalíptico, garotinho. E fazendo as considerações finais do que eu acho de tudo isso, bem, o que sobra é a esperança, uma espécie de roleta russa onde a gente tem 10% de chance de não se ferrar, porque a nossa esperança está na mão de memes e memes, que são apenas pessoas que cresceram dentro de alguns grupos mais ideologizados e que vão viver de bordão e projeção futura, porque é aquilo, tu chega na política, você vai se adaptar muito rápido aí ao jogo, nessa ânsia de tentar resolver os problemas, de fazer as coisas de qualquer jeito. Acho que toda aquela volúpia de antes do Bolsonaro acabou desembocando em um novo conceito de fazer política, onde você não precisa nem entender e nem viver aquilo que você professa, você só fala e meio que dane-se. As massas vão abraçar todo tipo de loucura. Massa essa que vai estar sempre presa num teto intelectual. Dificilmente as massas vão querer se aprofundar em temas, vão querer entender o que está por detrás de toda
ordem, de toda essa organização que é feita na estrutura que ela vive, aqueles temas gerais, a sexualidade do indivíduo, o meio ambiente, tudo isso deu meio que lugar ao curral, as pessoas que despertam e que querem buscar um entendimento maior vão acabar caindo em currais que vão colocar eles para lutarem por demandas gerais. Então a pessoa, ela não quer pagar imposto, quando ela vê, ela já está gritando por anistia, independente de qualquer coisa. Vão ficar aí, já tem 3, 4 meses e o pessoal não se importa que a criminalidade está aumentando, que tem gente morrendo de fome, que tem imposto e tributação pra caramba. O importante é que um grupo geral está aí há 3, 4 meses lutando bravamente por uma demanda que realmente, para a grande maioria, é irrelevante, mas que tem uma sinalização moral, os nossos guerreirinhos, tal. Ou seja, quando a pessoa quebra o teto, ela cai no curral. Porque, como já venho falando há algum tempo, as pessoas acreditam muito que as redes sociais vão quebrar todo esse controle. As redes sociais, cara, a elite já tornou a dinâmica de rede social muito bem planilhada. Acho que todo mundo tá fazendo o que a elite quer nas redes sociais, as pessoas ainda não estão percebendo. Quando você pega a questão da política, coloca o cara para balançar uma bandeirinha de A ou B, vai falar ali meia dúzia de bordões e todo mundo vai acabar abraçando. Tu pega mesmo a classe média que tem aí a probabilidade de acessar conteúdos intelectuais, é uma classe que está consumindo Oruan, consumindo Tigrinho, consumindo influencer, não está se importando muito, pois foram doutrinados a acreditarem que os defensores de um ideal são as melhores pessoas para cuidar de seus problemas. Acho que desde muito cedo o brasileiro aprendeu que só se resolve as coisas na política, só a política conseguirá resolver os problemas da sociedade, sendo que o político é o agente público mais ordinário, mais ceboso que tem, pois, na minha visão, ele não tem incentivo nenhum de resolver os problemas, pois o sentido do político é resolver problema. Se ele não tem problemas para resolver, ele perde o sentido da sua própria profissão. Então, assim, o incentivo do político, que é resolver problema, na realidade é de manter o problema. Porque acho muito difícil uma pessoa que ganha 500 mil por mês de vale penduricário queira resolver os problemas que o levou a receber 500 mil por mês. Então, assim, para resumir, toda essa crise aí é só uma manutenção da ordem pós-crise. Quem está no controle vai continuar no controle. E é isso, e é todo um arranjo social para manter os extratores e os extraídos. E toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Não dê autoridade para maluco. Já tem maluco demais. Pare de ficar chancelando as loucuras ideológicas das pessoas. E fique ligeiro porque todos os ambientes estão aí tentando performar uma autocracia, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se tu acha que te trouxe alguma reflexão, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí com seu amigo, avisa que achou um canal de underdog muito da hora. Vem aqui, bota 1.5, dá aquela maratonada gostosa pra ficar legal, pra me ajudar a monetizar. E é isso aí. Fique com Deus, até a próxima provocação. Um forte abraço.